Salve, salve família! Então vamos começar o treinando habilidades dessa parte de calorimetria, né? Você pode pegar aí o nosso material na página 18 e eu vou resolver com vocês aqui as questões sobre quantidade de calor sensível, né? A quantidade que está relacionada aí à variação de temperatura, perfeito? Então pega aí esse treinando habilidades item 1, onde nós vamos trabalhar habilidade 3. Pega a visão. Um professor explica para seus alunos que a variação de temperatura sofrida por um corpo é diretamente proporcional ao calor recebido ou cedido por ele e inversamente proporcional à sua massa. Ou seja, ele está falando aí da equação fundamental da calorimetria. Em seguida, ele propõe um experimento sobre o assunto utilizando velas idênticas e dois recipientes de mesmo material com água. Ou seja, duas velas idênticas, isso é para dizer que o fluxo de calor, a transferência de energia é a mesma. E os recipientes apresentam o mesmo material com água, ou seja, é a mesma substância, é o mesmo calor específico. Sobre o primeiro recipiente, com um certo volume de água, é colocada uma vela. Sobre o segundo recipiente, com o dobro do volume de água do primeiro, são colocadas duas velas idênticas à primeira. Ou seja, fera, se no primeiro recipiente eu coloco um certo volume de água, ou seja, uma certa massa de água sobre uma vela, e no segundo recipiente eu coloco o dobro de volume, se é a mesma substância, é a mesma densidade, se dobrou o volume é porque dobrou a massa, né? Então eu tenho o dobro de água sob duas velas. Ou seja, o fluxo de calor aumentou duas vezes e a massa de água também dobrou. Pega a visão. Aí ele fala o seguinte: após um certo período, a variação da temperatura sofrida pela água no primeiro recipiente é... Então se liga. No primeiro recipiente, nós temos que a variação de temperatura é igual, pela equação fundamental da calorimetria, né? É igual a quantidade de calor sobre a massa vezes o calor específico. Perfeito? Vem da equação fundamental da calorimetria. Se liga aqui. Nos dois recipientes, a substância é a mesma. Então, nós temos o mesmo calor específico. Perfeito? Então, no primeiro recipiente, ele colocou apenas uma vela e um certo volume de água. Beleza aqui? Então, essa variação de temperatura do primeiro recipiente foi ΔI. Mas se você prestar atenção, no segundo recipiente, a variação de temperatura ΔI vai ser igual. Se liga, no segundo recipiente, sobre o recipiente foram colocadas duas velas. Ou seja, nós teríamos o dobro do fluxo de calor. No segundo recipiente foi colocado o dobro do volume de água. Se foi colocado o dobro do volume de água, foi colocado o dobro de massa. A massa dobrou. Mas o calor específico é o mesmo, porque é a mesma substância. Então, se você prestar atenção, né? Quando você chegar aqui no primeiro recipiente, essa variação de temperatura vai ser Q sobre M vezes C. Quando você chegar no segundo recipiente, ele dobrou o fluxo, mas também dobrou a massa. Ou seja, isso aqui equilibra com isso aqui.
E a variação de temperatura no segundo recipiente foi de Q sobre M vezes C. Conclusão: os dois recipientes com água vão sofrer a mesma variação de temperatura. Os dois recipientes com água vão sofrer a mesma variação de temperatura. E aí, se você volta aqui para a nossa questão, é exatamente isso que ele quer. A variação de temperatura sofrida pela água no primeiro recipiente, eu aguardo uma resposta que seja igual à variação de temperatura sofrida no segundo recipiente. Ou seja, é o que vai aparecer aqui para a gente na alternativa A. Fechou? Tranquilinho aí essa primeira questão. Beleza? Bonita, tá? Pegando aí a habilidade 3, né? Confrontando interpretações científicas com interpretações baseadas aí no senso comum. Habilidade essa muito cobrada na prova do Enem. Perfeito? Vamos então para a segunda questão. Uma questão que vai trabalhar a habilidade 1 e o conceito de potência, fera, aparece muito aqui na calorimetria. Perfeito? Então se liga. As lâmpadas de LED são uma ótima opção para a economia de energia, quando comparadas com as incandescentes, uma vez que elas funcionam com base nos diodos emissores de luz, componentes eletrônicos que, ao serem percorridos por uma corrente, emitem luz. Dentro do bulbo das lâmpadas de LED de 9 watts, há cerca de 400 gramas de ar atmosférico a uma temperatura inicial de 25 graus Celsius, cujo calor específico é de 0,2 caloria por grama grau Celsius. Considere que uma caloria seja igual a 4,2 joules e que o sistema está isolado. Após 1 hora de uso, a temperatura final do ar no interior do bulbo em graus Celsius seria de aproximadamente quanto, né? Ou seja, temos uma potência e potência mede a taxa com que a energia é transferida, né? No caso, a gente entende que essa energia transferida, ela está sendo recebida pelo ar. E se essa quantidade de ar vai receber energia, essa quantidade de energia vai provocar nessa massa de ar uma variação de temperatura, quantidade de calor sensível, perfeito? Então eu vou começar a nossa questão aqui calculando a quantidade de calor recebida pela água. Pela água não, perdão, pelo ar. Como é que você vai calcular isso aqui, Taverão? Ele me deu a potência de 9 watts, e lembra que o watts é joules por segundo, né? E ele pede que você calcule a temperatura do ar após 1 hora. Ou seja, após 1 hora, quantos joules de energia foram transferidos para o ar? Pegou a visão? Então, se você vem aqui com o tabeirão, seria o seguinte, ó. Nesse item 2, o nosso primeiro passo é a potência é de 9 watts e o tempo é de 1 hora. Tranquilão? Mas espera, você tem que lembrar que 9 watts é a mesma coisa que 9 joules por segundo. Então, não posso trabalhar com esse tempo em hora. Nós temos que trabalhar com esse tempo em segundos. E nós sabemos que 1 hora corresponde a 3.600 segundos. Pegaram a visão? Feito isso, vamos para o conceito de potência, né? Potência mede a taxa com que a energia é transferida. Então, potência nada mais é do que a relação energia sobre tempo. Tranquilo? E se nós temos aqui uma potência de 9 joules por segundo para um intervalo de tempo
de 3.600 segundos, nós conseguimos calcular essa quantidade de energia transferida para o ar. Então, essa quantidade de energia seria de 9 vezes 3.600 joules. E eu não vou fazer essa continha agora, porque essa não é a pergunta, né? Essa foi a quantidade de energia. 9 vezes 3.600 joules. Então, essa quantidade de energia, ela vai ser recebida pelo ar. E se essa quantidade de energia vai ser recebida pelo ar, essa quantidade de energia vai provocar no ar uma variação de temperatura. Então, eu posso escrever que a quantidade de calor, a quantidade de energia recebida pelo ar foi de 9 vezes 3.600 joules. A massa de ar, voltando aqui para a nossa questão, a massa de ar foi de 400 gramas. O calor específico do ar, 0,2. E a temperatura inicial de 25 graus Celsius. Tranquilo? Então, a massa de ar, 400 gramas. A massa de ar, 400 gramas. Só ajeitar aqui, ficou horrível, né? O calor específico do ar, 0,2 calorias por grama grau Celsius. E a temperatura inicial, 25 graus Celsius. E a pergunta dessa questão é a temperatura final. Perfeito? Aí só um detalhezinho aqui importante, né? É que fique atento, fera, que a energia está em joule e o nosso calor específico está em calorias. Então, ou você transforma o calor específico ou você transforma a energia, fica a seu critério, né? Mas ele informou aqui para a gente que uma caloria corresponde a 4,2 joules. Então, eu vou transformar o calor específico que está em caloria para joule, perfeito? Ou seja, onde tem caloria aqui, eu vou trocar por 4,2 joule, tranquilão? E aí você bate as unidades, perfeito? Então, utilizando da equação fundamental da calorimetria, Q igual a MC delta T. Essa quantidade de calor foi de 9 vezes 3.600. Isso igual a massa, que é de 400 gramas, e está batendo com a unidade do calor específico. O calor específico que seria de 0,2 vezes 4,2, perfeito? Que eu transformei o caloria para joule. E eu primeiro, fera, vou atrás de calcular a variação de temperatura. Porque eu sei a temperatura inicial, se eu descobrir o quanto variou, o quanto aumentou, eu chego na temperatura final. Perfeito? E agora aqui, fera, nós vamos só resolver essas continhas aqui, ó, né? Lembre que ele pede um valor aproximado. Então não vamos fazer muita conta. Pegou a visão? Eu vou começar assim, ó. Se eu pegar um zero aqui emprestado do 400, essa vírgula do 0,2 vai para a direita. Se eu pegar mais um zero emprestado desse 400, essa vírgula do 4,2 também vai para a direita. Aí eu vou só reescrever. 9.000 vezes 3.600. Aí se liga. Esse 4 que está multiplicando vai passar dividindo. Esse 2 que está multiplicando vai passar dividindo. E esse 42 que está multiplicando vai passar dividindo. Isso tudo igual a delta T. Fechou aqui? Tranquilão? Se você fizer aqui nossas continhas, ó, tá vendo? Eu vou simplificar 3.600 por 4, né?
Se você pegar 36 dividir por 4, isso vai me dar 9. Então, aqui me daria 900. Tranquilão? 900. Perfeito? Então, se a gente fizer aqui essa divisão, nós vamos ter 9 vezes 900 sobre 2 vezes 42. Essa é a nossa variação de temperatura. Perfeito? Se a gente simplifica 900 por 2, isso vai me dar 450. E é aqui que vai entrar a nossa continha, fera. Pega a visão. Aqui que vai entrar nossas contas. Para você, aliás, aqui que vai entrar a nossa malícia para não fazer muita conta, certo? Se eu reescrever isso aqui, e eu peço que quando você for fazer as questões de simulado, de material, enfim, do Enem, tente enxergar essas saídas, para não ficar fazendo conta de graça. Então, eu vou ter 9 vezes 450 sobre 42. Perfeito? Família, se eu fizer 450 por 42, se fosse 450 por 45, daria 10, certo? Mas na minha visão aqui, 450 por 42, isso aqui vai me dar um valor maior do que 10. Isso aqui vai me dar um valor um pouquinho maior do que 10. Se isso vai me dar um valor um pouquinho maior do que 10, esse valor 9 vezes 10 vai me dar um valor um pouquinho maior do que 90 graus. Certo? Então, se fosse 450 por 45, me daria 10. Mas como é 450 por 42, isso vai me dar um valor um pouquinho maior do que 10. Esse valor um pouquinho maior do que 10 vezes 9 vai me dar como variação de temperatura um valor maior do que 90 graus. Ou seja, a variação de temperatura sofrida pelo ar foi uma variação de temperatura um pouquinho maior que 90. Se for uma variação de temperatura um pouquinho maior que 90 e a temperatura inicial era de 25, se você pegar 90 mais 25, isso me daria 115. Então, eu sei que a temperatura final do ar, ela foi uma temperatura maior do que 115, certo? E eu vou lá para a resposta. Nem sei se isso vai dar certo, mas eu não quero fazer conta aqui. Eu sei que a variação de temperatura foi maior do que 90 e eu sei que a temperatura final vai ser maior do que 115. Se a gente volta lá para o nosso material, olha só, não pode ser 25, não pode ser 96. Pegou a visão? Mas se vai ser um pouquinho maior do que 115, com certeza não pode ser a letra E. Aí entre 121 e entre 137, o valor que seria um pouquinho maior do que 15, era 121. Eu iria aqui em 121,4. Perfeito? E você não faria conta. Aí, se você quiser conferir, vou pegar aqui meu celular na frente de vocês, ó, tá? Se você quiser conferir se essa estratégia dá certo, nós faríamos 9 vezes 450 dividido por 42. Olha aí, deu 96,4. Se eu pegar 96,4 de variação e somar com a temperatura inicial, 121,4 graus Celsius seria a temperatura final do ar. Beleza? Então, existem contas, existem cálculos que vocês não precisam fazer. E principalmente porque ele falou aqui, ó, uma palavra-chave para nós, que é a palavra aproximadamente. Se ele está pedindo para você aproximar, é porque ele vai lhe dar condições, né? Nas alternativas, ou pelo menos era para ser, né?
de você chegar num valor mais próximo sem precisar estar fazendo muita conta, perfeito? Mas uma questão bonita, uma questão belíssima e com a cara da prova do Enem. Para a gente fechar essa primeira parte e essa resolução não ficar muito longa, eu vou resolver com vocês o item 3, perfeito? E na próxima aula, na próxima resolução, eu faço mais 3 questões. É só para o vídeo não ficar muito longo, perfeito? Mas nesse item 3, nós vamos trabalhar com a habilidade 6. Vem com o taveirão. Uma pessoa resolve adquirir um ebulidor elétrico de imersão para aquecer uma solução de água e café solúvel da temperatura ambiente de 25 graus Celsius até a temperatura de ebulição próxima de 100. Então, você já percebe aqui que ele está fornecendo para a gente uma variação de temperatura de 25 graus Celsius para 100 graus Celsius, 75 graus Celsius de variação. O manual do aparelho informa que a potência do ebulidor é de 1000 watts, ou seja, 1000 joules por segundo, e que para sua utilização, a resistência blindada do ebulidor deverá estar totalmente imersa no líquido, conforme apresentado no esquema. Ele pede para você considerar que o café possui um calor específico de 4 joules por grama Kelvin. E aí pega a visão que se o calor específico está em joules por grama Kelvin, a quantidade de calor tem que estar em joule, já bate com a unidade da potência, né, que é joules por segundo. A massa tem que estar em grama e a temperatura aí está em Kelvin, né? Mas lembra que é variação de temperatura. E a variação de temperatura na escala Kelvin e a variação de temperatura na escala Celsius, elas coincidem nos valores, né? Uma variação de temperatura de 75 graus Celsius corresponde também a uma variação de temperatura de 75 Kelvin. Então não precisa se preocupar em transformar a temperatura aqui não, porque nós estamos trabalhando com variação. Beleza? E ele fala que a densidade da água é de 1000 gramas por litro, né? É de 1000 gramas por litro. Perfeito? Ele fala assim: desconsiderando as perdas de calor no processo, o tempo em segundos necessário para que esse aparelho aqueça um copo de café de 250 ml até a temperatura máxima de ebulição é de quanto? Ora, fera, se a densidade da água é de 1000 gramas por litro, 1000 litros, 1 litro corresponde a 1000 ml, né? Então, a densidade da água é de 1 grama por ml. Ou seja, esses 250 ml que aparece aqui, você já pode colocar como sendo 250 gramas. Fechou? E por se tratar de mais uma questão envolvendo potência, que inclusive essa questão do item 3, quantitativamente falando, né, de estrutura, é igual a do item 2, mas eu vou fazer separado para você enxergar mais uma vez. Pega a visão. Nós temos aqui, nesse item 3, que ele fornece para a gente a massa do café, que é de 250 gramas. Ele fornece para a gente a variação de temperatura, que foi de 25 graus Celsius para 100 graus Celsius, ou seja, 75 graus Celsius. E ele fornece para a gente o calor específico, que é de 4 joules por grama Kelvin. Pô, Taveirão, se eu tenho a massa, se eu tenho um calor específico e se eu tenho a variação de temperatura, eu posso ir atrás da quantidade de calor recebida por essa mistura. A quantidade de calor recebida pelo café. Fazendo o que, Taveirão? Equação
fundamental da calorimetria, Q igual a MC delta T. Simples assim. Olha as unidades. A massa está em grama, no calor específico aparece grama. A variação de temperatura está em graus Celsius. Mas você sabe que a variação de temperatura de 75 graus Celsius corresponde a uma variação de 75 Kelvin. Então está batendo. Então você vai encontrar essa quantidade de energia em joule. Perfeito? Então quando você for resolver aqui, vai ficar Q igual a massa 250, calor específico 4, variação de temperatura 75. Perfeito? E aí quando você fizer aqui essas continhas, e aí repito, né? Eu não pretendo fazer muita conta. A potência que apareceu aqui para nós, a potência que apareceu aqui para a gente, foi uma potência de 1000 watts. Ou seja, eu já tenho a malícia, né? Tá vendo? 250 vezes 4. 1000 vezes quanto? 75. E essa nossa resposta, ela está em joule. Pegou a visão? Ela está em joule. Ou 75 mil joules. Mas a pergunta que essa questão fez foi: em quanto tempo a mistura água-café vai sair de 25 graus Celsius para 100 graus Celsius? Aí se ele fornece a potência, esse tempo, nós vamos fazer pela potência. Porque nós sabemos que a potência lá do ebulidor é de 1000 watts, ou seja, 1000 joules por segundo. A quantidade de energia recebida foi de 1000 vezes 75 joules, ou 75 mil joules. E ele quer saber em quanto tempo durou esse aquecimento. Aí você sabe que potência é energia sobre tempo. Potência, energia sobre tempo. Acabou, papai, né? A potência de 1000 joules por segundo, a quantidade de energia de 1000 vezes 75 joules, ou 75 mil joules, e você vai calcular o intervalo de tempo, né? Aí esse 1000 que aparece do lado esquerdo, papai, ó, vai embora com esse 1000 que aparece do lado direito. Conclusão: o intervalo de tempo, a duração desse aquecimento foi de 75 segundos. Perfeito? E aí, se você volta lá para a nossa questão, a alternativa correta aqui seria a alternativa C. E aí nós finalizamos essa primeira bateria de questões. Para o vídeo não ficar muito longo, nós já vamos aí em quase 30 minutos de resolução. Dá aquela pausa, dá aquela descansada e volta para a gente finalizar o restante, beleza? O sucesso é treinável, o trabalho devolve, a gente se encontra. Siga firme na caminhada.